No dia da minha apresentação mais importante de balé, minha irmã armou para eu torcer o tornozelo. Agora quero ver se você vai sustentar sua arrogância, ela disse rindo. No teatro ela foi a primeira da fila a ver minha derrota, mas não esperava para o que aconteceria no palco. Um estalo seco, alto, ecoou pelo corredor silencioso da nossa casa. Logo em seguida, uma dor aguda, como uma agulha em brasa, subiu pela minha perna e explodiu na minha mente, me deixando sem ar. Meu corpo foi ao chão com um baque surdo, e o piso de madeira, frio e escorregadio, pareceu me abraçar na minha desgraça. Por um instante, o mundo ficou em silêncio, abafado pelo zumbido nos meus ouvidos. A única coisa que existia era aquela dor latejante e insuportável no meu tornozelo direito. Abri os olhos, piscando para afastar as lágrimas que se formavam. A primeira coisa que vi foi um par de sapatos. Sapatos que eu conhecia bem. Lentamente, ergui o olhar e encontrei os olhos da minha irmã. Ela estava parada a poucos passos de distância, com os braços cruzados e um leve sorriso nos lábios. Não havia surpresa, não havia preocupação, não havia nada além de uma satisfação fria e calculada. O que aconteceu? Murmurei, com a voz trêmula, tentando me apoiar nos cotovelos. O chão ao meu redor estava molhado, uma poça de água se espalhando discretamente. Foi então que tudo se encaixou. A pressa dela em me chamar para a cozinha, o jeito como ela se posicionou para me ver passar por aquele corredor exato. Não foi um acidente. Ela soltou uma risada baixa, um som que me causou mais dor do que a própria queda. Agora quero ver se você vai sustentar sua arrogância, ela disse com a voz carregada de um desprezo que ela mal se esforçava para esconder. Quero ver a grande bailarina dançar agora. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Arrogância? Eu não era arrogante. Eu era dedicada. Passei a minha vida inteira dentro de estúdios de dança, sacrificando festas, fins de semana e feriados. Enquanto ela saía com amigos, eu estava na barra, repetindo os mesmos movimentos milhares de vezes até que a perfeição fosse alcançada. Cada músculo do meu corpo doía constantemente. Cada calo nos meus pés era uma medalha de honra. Tudo isso para chegar a este dia. Hoje não era uma apresentação qualquer. Era a noite da minha vida. A audição final para a Companhia de Balé Nacional. Olheiros de todo o país estariam na plateia. Era a chance de me tornar a primeira bailarina. O sonho que alimentei desde que me entendi por gente. Anos de suor, lágrimas e sacrifícios resumidos em uma única performance de 3 minutos. Uma performance que agora parecia impossível. Por quê? E consegui perguntar. E a minha voz saiu como um sussurro quebrado. Por que você faria isso? Ela se aproximou, agachando-se para ficar no meu nível. O cheiro do seu perfume doce me enjoou. Você realmente não entende, não é? Você sempre consegue tudo. A atenção dos nossos pais, os elogios dos professores, os aplausos da plateia. Oh, a Isabela é tão talentosa. Muna, Isabela nasceu para isso. E eu? Eu sempre fui apenas a irmã da bailarina. Sempre na sua sombra. Sempre esquecida. Seus olhos brilharam com uma mágoa antiga. Uma ferida que eu nunca soube que era tão profunda. Eu sabia que ela sentia ciúmes. Via isso em seus comentários ácidos e em seus elogios falsos. Mas nunca imaginei que o sentimento fosse tão forte. Tão destrutivo. Eu só queria que, por uma noite, as luzes estivessem em mim. Mas já que isso não pode acontecer, vou me contentar em ver as suas se apagarem, ela disse. Com uma calma assustadora, ela se levantou, ajeitou o vestido e me olhou de cima, como se eu fosse um inseto esmagado no chão. Tenha uma boa apresentação, irmãzinha. Com isso, ela se virou e saiu, seus passos ecoando pelo corredor e me deixando sozinha com a minha dor e com os destroços do meu sonho. Tentei me mexer, mas a dor no tornozelo era como fogo. Ele já começava a inchar, ganhando uma coloração arroxeada feia sob a pele. As lágrimas que eu segurava finalmente rolaram, quentes e silenciosas. Eu não chorei apenas pela dor física, mas pela traição. A pessoa que deveria ser meu maior apoio havia se tornado a arquiteta da minha ruína. Ali, no chão frio e molhado da nossa casa, eu senti que tudo pelo que lutei havia acabado. E a pior parte era saber que a pessoa que mais deveria me amar estava naquele momento vibrando com a minha queda. O som da porta da frente se fechando foi o que me tirou do transe. Fiquei ali, deitada no chão, por não sei quanto tempo. Cada segundo que passava, o meu tornozelo parecia pulsar com mais força, enviando ondas de dor que me deixavam enjoada. O inchaço era visível, a pele esticada e brilhante sobre o osso. A minha mente, antes focada e preparada,
Era um turbilhão de pânico e desespero. Desistir. A palavra ecoava na minha cabeça. Era a única opção lógica. Eu poderia ligar para o teatro, dizer que sofri um acidente doméstico. Todos entenderiam. Eu poderia me poupar da dor, da humilhação. Com um esforço monumental, me arrastei pelo chão, usando os braços para me puxar, ignorando a agonia que cada movimento causava. Cheguei até o meu quarto e me joguei na cama, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Peguei o celular com as mãos trêmulas, pronta para fazer a ligação que encerraria meu sonho. Meu dedo pairou sobre o contato do meu diretor. Era só apertar. Só uma ligação e tudo acabaria. Eu poderia chorar, me lamentar e eventualmente me recuperar para tentar de novo no ano que vem. Mas o ano que vem não era hoje. Foi nesse momento de hesitação que o celular vibrou na minha mão. Uma nova mensagem. Era dela. Meu coração gelou. Abri a conversa e a imagem que apareceu na tela fez meu sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Era uma foto de um ingresso. Um único ingresso para a apresentação daquela noite. Fila A, assento 14, bem no centro. O melhor lugar do teatro, de onde se podia ver cada expressão, cada músculo, cada gota de suor no rosto dos bailarinos. De onde se podia ver, com clareza, qualquer erro. Logo abaixo da foto, uma frase curta. Estarei te aplaudindo. De pé. Aquilo foi como um raio me atingindo. A ironia, o deboche, a crueldade pura naquelas palavras. Ela não queria apenas que eu falhasse. Ela queria um lugar privilegiado para assistir à minha queda. Ela queria se deliciar com a minha humilhação pública. Queria ver a arrogância ser varrida do meu rosto e substituída por lágrimas de derrota diante de centenas de pessoas. E naquele instante algo mudou dentro de mim. A tristeza e o desespero começaram a se transformar em outra coisa. Uma brasa de raiva, fria e focada, começou a queimar no meu peito. Ela não iria vencer. Eu não daria a ela essa satisfação. O pensamento era insano. Meu tornozelo estava destruído. Dançar naquelas condições não era apenas difícil, era perigoso. Eu poderia acabar com a minha carreira para sempre. A dor seria excruciante. Mas a dor da lesão, por mais intensa que fosse, não se comparava à dor de deixar que ela vencesse, de deixar que o seu ódio destruísse tudo pelo que eu havia trabalhado. O ódio dela se tornou meu combustível. Levantei-me da cama, apoiando o mínimo de peso possível no pé machucado. Mancando, fui até o banheiro e abri o armário de primeiros socorros. Peguei rolos e mais rolos de faixa elástica. Sentei no chão e comecei a enrolar meu tornozelo. Eu o apertei com uma força que não sabia que tinha, cada volta mais firme que a anterior, até que a dor aguda se transformasse em uma pressão surda e constante. Eu estava trocando uma dor por outra, mas essa nova dor era controlável. Era uma armadura. Vesti meu colã, minha meia calça, com uma lentidão dolorosa. Cada movimento era um teste de resistência. Olhei para o meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, com olheiras escuras, mas meus olhos tinham um fogo que eu nunca tinha visto antes. Era a expressão de alguém que não tinha mais nada a perder. Chamei um carro por aplicativo e a viagem até o teatro foi uma tortura silenciosa. Cada freada, cada curva enviava pontadas pela minha perna. Quando cheguei, entrei pelos fundos, mancando o mais sutilmente que pude. As outras bailarinas já estavam se aquecendo, rindo, conversando, cheias daquela energia nervosa que precede o espetáculo. Eu fui para um canto escuro, longe de todos. Ninguém podia saber. Ninguém podia ver minha fraqueza. Sentei-me em frente à penteadeira e comecei a fazer minha maquiagem. A base escondeu minha palidez. O blush me deu cor. O delineador afiou meu olhar. Eu não estava apenas me maquiando. Eu estava construindo uma máscara. A máscara da bailarina perfeita, serena e inabalável. Por fora, eu era arte. Por dentro, eu era uma guerra. Quando o diretor de palco anunciou 5 minutos, meu coração começou a bater descontroladamente. Calcei as sapatilhas de ponta, sentindo a faixa apertada comprimir ainda mais meu tornozelo. Fiquei de pé. A dor era um animal vivo dentro de mim, mas eu respirei fundo, empurrando-a para o fundo da minha mente. Caminhei até as coxias, cada passo uma vitória silenciosa. Eu podia ouvir o zumbido da plateia do outro lado da cortina. Eu sabia que ela estava lá, no seu assento na primeira fila, com um sorriso vitorioso no rosto, esperando pelo meu fracasso. O palco estava escuro. O locutor anunciou meu nome. A hora havia chegado. Dei o primeiro passo para entrar no palco, um passo que exigiu toda a minha força de vontade. As luzes me atingiram, ofuscando minha visão. O público era apenas uma massa de sombras, mas eu sentia os olhos dela em mim. A dúvida havia desaparecido. Agora só restava a decisão.
E eu havia decidido que, se fosse para cair, seria no meu palco, sob as minhas luzes, dando a ela o maior espetáculo da sua vida. O piano começou a tocar as primeiras notas do meu solo, uma melodia que eu conhecia como a palma da minha mão, que eu havia memorizado em cada fibra do meu ser. A adrenalina que corria nas minhas veias era tão potente quanto a dor no meu tornozelo. Eu mal conseguia sentir o pé, apenas uma pressão surda e latejante. Mas isso era bom. Era como um amortecedor para a agonia. O primeiro movimento, um plié, foi lento e controlado. Minhas pernas tremeram ligeiramente, mas eu forcei um sorriso etéreo, como se estivesse flutuando. Era a primeira mentira da noite, e não seria a última. Comecei a me mover pelo palco, cada passo calculado, cada braço erguido com a precisão de um ponteiro de relógio. Eu me tornei a música. Eu me tornei a história que estávamos contando através da dança. A cada salto, o impacto no meu tornozelo era como uma facada, mas eu me recusava a demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Os fouettés, os giros rápidos e empolgantes, exigiam equilíbrio e força. Eu girava, sentindo o mundo rodar ao meu redor, e a cada volta, uma onda de náusea subia, mas eu a empurrava para baixo. Eu não podia parar. Não agora. Da plateia, eu podia sentir os olhares. Podia sentir o olhar dela. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia que ela estava lá, na primeira fila, provavelmente com um sorriso no rosto no início da minha performance, esperando o momento em que eu desmoronaria. Mas eu não desmoronaria. Não esta noite. Minha performance não era apenas uma série de movimentos técnicos. Era uma oração, uma batalha, uma declaração. Eu estava despejando toda a minha raiva, minha frustração e minha dor naquela dança. Cada movimento era um grito silencioso. As pontas dos meus pés, que deveriam ser extensões elegantes do meu corpo, pareciam lâminas de dor. No entanto, o rosto que eu mantinha era de pura serenidade, de êxtase. Era a ironia perfeita. Por fora, a perfeição. Por dentro, o caos. Eu podia sentir meu corpo se esgotando, não apenas pelo esforço, mas pela batalha constante contra a dor. O suor escorria pela minha testa, e eu esperava que as luzes do palco e a maquiagem o disfarçassem. Meus músculos estavam em chamas. Eu respirava com dificuldade, tentando puxar ar suficiente para manter a ilusão. No ponto alto da coreografia, uma série de piruetas e saltos complexos, eu fechei os olhos por um instante. Pensei em todos os anos de treinamento, em todos os sacrifícios, nas horas intermináveis no estúdio. Pensei na minha irmã, no seu rosto sorridente de satisfação enquanto eu caía. E isso me deu uma força renovada. Abri os olhos e me lancei nos movimentos. Era como se a dor se tornasse parte da minha dança, alimentando-a, tornando-a mais visceral, mais real. Cada salto parecia mais alto, cada giro mais rápido, cada expressão mais intensa. Eu não estava apenas dançando. Eu estava superando. Estava enfrentando o meu próprio corpo, minha própria mente e a pessoa que queria me ver falhar. A música começou a diminuir, sinalizando o final. Era a minha última sequência, um grande GT final. Um salto amplo e elegante. Corri pela diagonal do palco, saltei, e por um instante senti como se estivesse voando. Livre da dor, livre de tudo. Aterrissar foi um choque. Meus joelhos cederam por um milésimo de segundo, mas eu me recompus, aterrissando suavemente, terminando com os braços erguidos e a cabeça baixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um breve momento pensei que havia falhado. O pânico começou a subir. E então o primeiro aplauso. Isolado, forte, depois outro e mais outro, até que a plateia inteira explodiu em uma ovação de pé. O som era ensurdecedor, um mar de mãos batendo, gritos de bravo ecoando pelo teatro. Levantei a cabeça, e a primeira coisa que fiz foi procurar por ela. Lá estava ela, na primeira fila. Seu rosto estava branco, uma expressão de choque e descrença total. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim, incapazes de processar o que acabara de testemunhar. A boca dela estava ligeiramente aberta, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saía. Não havia sorriso, não havia satisfação. Apenas uma confusão atordoada. Eu havia conseguido. Não apenas dancei, mas entreguei a performance da minha vida. Eu havia transformado a dor em arte, a sabotagem em triunfo. E a reação da plateia, a expressão de choque no rosto dela, eram a prova de que eu tinha feito mais do que apenas dançar. Eu tinha superado. Inclinei-me em reverência, sentindo as lágrimas misturadas com o suor escorrerem pelo meu rosto. E pela primeira vez em anos, senti um calor genuíno,
uma sensação de vitória que ia além da dança. As cortinas se fecharam, abafando o som dos aplausos, mas a energia da plateia ainda vibrava no ar. Nos bastidores, outros bailarinos e a equipe de palco vieram me parabenizar, com olhos cheios de admiração. Eu sorria e agradecia, mas cada palavra era um esforço. Assim que o fluxo de pessoas diminuiu, apoiei-me em uma parede, fechando os olhos e tentando respirar fundo. A adrenalina estava começando a baixar, e com seu recuo, a dor voltava com uma força avassaladora, subindo pela minha perna como uma maré de fogo. Eu precisava sair dali. Precisava de gelo, de um médico, de qualquer coisa que aliviasse aquela agonia. Comecei a mancar em direção ao meu camarim, quando uma figura bloqueou meu caminho. Era ela, minha irmã. A expressão atordoada em seu rosto havia sido substituída por uma máscara de fúria e confusão. Como? Ela sibilou, a voz baixa e trêmula. Como você fez aquilo? Eu vi você cair. Eu sei que seu tornozelo estava machucado. Isso deveria ser impossível. Eu a encarei, e pela primeira vez naquela noite, deixei a máscara de serenidade cair. Deixei que ela visse o cansaço, a dor e, acima de tudo, a minha resolução nos meus olhos. Você acha que essa foi a primeira vez que eu senti dor? Perguntei com a voz calma, mas cortante. Ela franziu a testa, sem entender. Dor, querida irmã, é minha companheira diária. Continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Você acha que é fácil ficar na ponta dos pés por horas? Acha que os músculos não rasgam, que os ossos não se desgastam? Eu tenho fraturas por estresse que nunca saram completamente. Meus pés sangram dentro das sapatilhas quase todos os dias. A dor é o preço que eu pago pelo meu sonho, e eu pago com gosto. Fiz uma pausa, deixando que o peso das minhas palavras a atingisse. A expressão dela vacilou, a raiva dando lugar a uma incerteza desconfortável. O que você fez hoje? Eu disse, gesticulando para o meu tornozelo terrivelmente inchado. Não foi me dar uma fraqueza. Você apenas me deu mais uma dor para superar. E acontece que eu sou especialista nisso. Cada passo doloroso que dei naquele palco foi um lembrete do seu ódio. E eu usei esse ódio. Transformei-o em força. Ela deu um passo para trás, como se minhas palavras a tivessem atingido fisicamente. Você nunca vai entender a minha força, afirmei, com uma certeza que a fez estremecer. Porque você gasta toda a sua energia tentando diminuir os outros, em vez de usá-la para crescer. Você queria me ver cair, mas tudo o que conseguiu foi me dar um motivo para voar mais alto. Ela ficou ali, em silêncio, completamente desarmada. A sua arma era a minha fraqueza, mas ela havia descoberto tarde demais que eu não tinha nenhuma. Pelo menos nenhuma que ela fosse capaz de explorar. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora, não com a arrogância de antes, mas com os ombros caídos de quem foi totalmente derrotado. Ela não precisava de uma plateia para saber que havia perdido. Minutos depois, enquanto eu finalmente conseguia colocar uma bolsa de gelo no tornozelo, o diretor do teatro entrou correndo no meu camarim. Ele anunciou que os juízes haviam tomado uma decisão unânime. Pediram que todos os finalistas voltassem ao palco. Com a ajuda de 2 colegas, voltei para as coxias. Quando chamaram meu nome para o anúncio do vencedor, meu coração parou. O nome que ecoou pelos alto-falantes foi o meu. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez. Tive que caminhar de volta para o centro do palco, mancando visivelmente agora, sem me importar em esconder. A dor era excruciante, mas o sorriso no meu rosto era o mais genuíno que eu já havia dado na vida. Entregaram-me um troféu pesado e dourado. Era lindo. Era a prova física de que nenhum ato de maldade poderia destruir anos de dedicação e amor. Segurei o troféu com força. Agradeci ao público com a voz embargada e saí do palco o mais rápido que pude. Assim que as cortinas se fecharam atrás de mim, a força finalmente me abandonou. Entreguei o troféu para meu diretor, que me olhava com uma mistura de orgulho e imensa preocupação. Preciso ir para o hospital agora, eu disse, e minha voz era apenas um sussurro. Ele não fez perguntas. Apenas assentiu e me ajudou a chegar até a saída, onde um carro já me esperava. Sentei-me no banco de trás, com o troféu no assento ao meu lado. Enquanto o carro se afastava do teatro, eu olhei para a estatueta brilhante e depois para o meu tornozelo latejante. Finalmente, ali, sozinha no silêncio do carro, eu me permiti chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva. Eram lágrimas de alívio, de dor e de uma vitória tão profunda e tão real que valeu cada segundo de agonia. Eu havia vencido, e agora era hora de cuidar das minhas feridas.